A ética e a vida social. Nós sabemos que hoje que a sociedade e o indivíduo formam um todo inseparável. Existe uma lógica no funcionamento da sociedade e essa lógica é determinada pela vivência individual de cada um de nós. Mas o que tem a ver a ética com a relação da sociedade? Basicamente, a relação que a sociedade tem com a ética é que o meio social, esse meio econômico, político, cultural e educacional, determina então e condiciona grande parte do comportamento das pessoas. Quer dizer o quê? A pessoa ela é formada pelo ambiente social aonde ela vive. Não é? O meio constrói a pessoa e a pessoa influencia diretamente no meio onde ela está inserido. É, Hoje, nessa sociedade capitalista, onde a busca ilimitada pelo dinheiro, pelo sucesso é cada vez mais comum na nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade que é necessário, então, ampliar as relações sociais, pois essa relação social, ela muitas vezes, ela é condicionada por essa questão econômica. Se você tem uma casa, a gente quer ter uma casa melhor. Se você tem um carro, você quer ter um carro melhor. Se você tem dinheiro, nem sempre esse dinheiro, às vezes, é suficiente para aquilo que nós precisamos nos se realizar. Então, nós percebemos que as pessoas nunca estão contentes com aquilo que ela já alcançou. No sistema capitalista, ela gera nas pessoas um desejo de conquista cada vez maior. Por um lado, isso é bom, porque a gente vai se evoluindo, vai se desenvolvendo. Por outro lado, isso se torna negativo, porque nós vamos ficando cada vez mais dependentes das questões econômicas, né? Acredita-se numa sociedade capitalista que a felicidade está diretamente relacionada ao poder aquisitivo econômico. E nós sabemos que nem sempre é isso que acontece. As pessoas sempre se consideram insatisfeitas e canalizam então os seus desejos para acumular e consumir, independente do que se a sociedade está com alto índice de miséria e pobreza. Nessa sociedade tão individualista que nós vivemos hoje, acredita-se que para ser feliz basta ter um sucesso financeiro, mesmo que para isso seja necessário gerar uma grande quantidade de pobreza e miséria em outros que às vezes não têm acesso a esse mesmo recurso que nós estamos tendo. Estudamos a ética e a sociedade, então, para entender quais são os valores que determinam essa vivência social. Uma reflexão ética precisa entender, então, as concepções do homem e da sociedade. Eu não posso discutir sobre ética sem antes entender quais são os pensamentos, as ideias que movem a sociedade. Por isso, nós podemos dizer que a ética ela é filosófica, porque ela trabalha com pensamento, mas também ela é sociológica, porque trabalha com pessoas e suas relações. A ética e a família. A família é vista como um lugar de bem e o espaço onde nós conseguimos nos realizar. Desde a construção de toda a sociedade, entende-se que a família seja o espaço onde a pessoa se realiza, onde a pessoa encontra sua paz, lugar onde ela se realiza por total. Mas hoje, infelizmente, esse espaço familiar, ou ela não existe, ou ela está totalmente desestruturado, ou às vezes até um ambiente de violência. Quer dizer, que aquele lugar que seria até então um espaço de bem, de paz, de tranquilidade, se tornou, às vezes, em algumas famílias, em alguns espaços, em algumas realidades, um lugar onde a violência se torna realidade. Violência onde as pessoas se consideram superiores às outras, onde a mulher é desvalorizada para o seu trabalho, onde os filhos não têm espaço para ter a sua opinião. Então, nós percebemos hoje uma família totalmente sem uma estrutura até então pensada desde o seu início da sua formação, da sua realização como sociedade, como organização pessoal. Então é necessário redescobrir a eficácia da singeleza. O pai, a mãe, os filhos, é necessário, vivendo sob o mesmo teto, é necessário compartilhar amor, é necessário esse compartilhar da vida, é necessário estar aberto para o próximo, principalmente para a pobreza, transparentes em suas relações, benevolentes para as respectivas falhas e severos ao repelir visões preconceituosas. Então é necessário redescobrir o valor da família hoje. A construção da sociedade passa pela construção da família, pela reconstrução da família e seus valores, né? Da família nesse conceito mais amplo da família onde as pessoas podem aí encontrar essa paz, esse bem onde é tão sonhado por cada um de nós. A melhor lição no sentido que a vida familiar ainda vale a pena é que
é compartilhar a experiência do convívio aberto, então nesse amor mútuo ali vivenciado. Nalili, que é um autor da área de ética, ele entende então que a família é o lugar da experiência, é o lugar do convívio, é o lugar da construção do conhecimento. É muito mais do que espaço acadêmico, a família é o primeiro lugar onde a educação começa a ser construída pelo ser humano. A ética e a civilização. Aristóteles sempre falava em suas aulas que qual é o mais alto de todos os bens, né? Ele sempre questionava isso em suas aulas. E um dia ele questionando os seus alunos sobre qual é o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação. E ele descobriu que a resposta era a felicidade. Então, Aristóteles descobriu que a busca do homem pela realização pessoal, ela, na verdade, é uma busca constante pela felicidade. Então, a vida do homem se baseia na busca constante pela felicidade. Tanto o homem, como todos os seres, têm por finalidade o ser feliz, né? A busca pela felicidade. No entanto, disse Aristóteles, a pergunta sobre o que é felicidade não é respondida igualmente por todos. Porque é difícil definir o que vem a ser felicidade, porque cada ser humano tem a felicidade alcançada de maneira singular, de maneira individual. Alguns encontram a felicidade religiosa, outros encontram a felicidade na relação entre as pessoas, outros encontram a felicidade, às vezes até no desapego das coisas materiais, outros encontram a felicidade no poder aquisitivo, material, materialista. E a felicidade é difícil então definir o que vem a ser felicidade, porque cada ser humano tem um conceito próprio da felicidade, é um conceito singular. Hoje nós percebemos que toda a produção econômica consiste em criar condições para que o homem seja feliz. Então, quando você liga uma TV, quando você está lendo uma revista, acessando a internet, você vai lendo os jornais, a gente percebe o quê? Que tudo que aparece de comercial tentando trazer a nós, que somos como consumidores, que aquele produto, aquele serviço prestado nos trará um pouco de felicidade. Então, todas as coisas, toda a tecnologia hoje, ela tem por finalidade única levar o homem a ser feliz. Nem sempre esse objetivo é alcançado, porque, como já dito anteriormente, a felicidade é muito singular, individual de cada pessoa. Então é difícil você criar uma felicidade que seja homogênea para toda a sociedade. O homem anseia por natureza a felicidade. Então, naturalmente, nós buscamos ansiosamente por felicidade a todo momento. A ética e as organizações. As pessoas, então, para desempenhar uma função, elas se organizam. Essa palavra organização nada mais é do que um agrupamento de pessoas para atingir um objetivo comum. À medida que essas organizações são bem-sucedidas, elas sobrevivem e crescem. E se elas não forem bem-sucedidas, elas não crescem, ao contrário, elas falem. O crescimento provoca, então, um aumento de atividade. Quando uma organização cresce, ela aumenta suas atividades, que terão que, então, ser supridas por um novo grupo de pessoas. Aí vem a geração do emprego, né? Nós sabemos que a organização e as pessoas, elas têm objetivos diferentes. Enquanto a organização ela pretende alcançar o lucro, a produtividade, a qualidade, a redução de custos, a participação no mercado, a satisfação do seu cliente, a fim de alcançar uma eficácia, as pessoas individualmente têm os seus objetivos, que é um salário melhor, um benefício social, uma segurança, uma estabilidade, condições de trabalho melhor, um crescimento profissional, a fim de alcançar a sua eficiência. Então, enquanto a organização busca a eficácia nos seus processos, as pessoas individualmente no processo produtivo, também agindo nesse mesmo processo, eles buscam a eficiência de suas ações. Então, a eficiência e a eficiência individual e a eficácia organizacional só serão alcançadas de modo que tanto a organização como as pessoas consigam atingir os seus objetivos. Às vezes nós percebemos que algumas organizações têm sido eficazes nos seus processos, porque alcançam lucro, produtividade, qualidade de vida, mas as pessoas individualmente não se encontram realizadas, por isso elas não são eficientes.
Então, é preciso que as organizações entendam que para se chegar à eficácia da organização, é necessário possibilitar que as pessoas tenham eficiência em suas ações. E a eficiência individual das pessoas que promove essa eficácia organizacional depende de qualidade de vida no trabalho, de salário melhor, de segurança, condições adequadas de trabalho. Então, são vários fatores que levam as pessoas a atingir a sua eficiência, elas serem eficientes e, assim, colaborar com a empresa para que elas também alcancem a sua eficácia. Não é? Então, a eficiência individual, ela promove a eficácia. Né? Nós percebemos que às vezes as empresas buscam a eficácia, mas não se preocupam com a eficiência individual das pessoas. E isso faz com que ela também não alcance os seus objetivos. Quer dizer o quê? Sem eficiência não há eficácia empresarial. O indivíduo e a organização nem sempre é um relacionamento cooperativo e satisfatório. Muitas vezes essa relação é muito tensa. Então, cabe à gestão empresarial buscar um melhor meio de interação entre essas duas partes. A gente fala sobre o princípio da reciprocidade. O que é isso? A pessoa colabora com a empresa para que ela alcance os objetivos e assim alcance a sua eficácia, e a empresa colabora, ela possibilita meios para que o indivíduo se realize como pessoa e assim seja eficiente. Então, essa relação recíproca, uma troca de benefícios, possibilita o crescimento, o sucesso profissional. Então, o sucesso organizacional depende desse princípio da reciprocidade. Nós falamos que há um intercâmbio entre as pessoas e a organização. As pessoas contribuem com o seu trabalho, com suas capacidades, com suas qualidades para a organização, e a organização assim incentiva as pessoas através de qualidade de vida, oportunidade, benefícios, para que as pessoas também possam assim contribuir cada vez mais. Então, é um ciclo. A empresa contribui com as pessoas e as pessoas contribuem com as empresas. A empresa incentiva as pessoas e as pessoas contribuem com as empresas. E esse equilíbrio dessa relação entre a organização e as pessoas gera o que a gente fala de clima organizacional. Não é? Esse clima depende dessa relação de intercâmbio da empresa com as pessoas. A ética profissional. A ética profissional é a parte da ética que ensina o homem a agir em sua profissão, tendo em vista os princípios da moral. Lembra que a moral trabalha com valores, então a ética profissional ela se baseia no valor das pessoas, sim, mas no valor que as pessoas têm em desempenhar a sua profissão. A ética e o mercado de trabalho. Nós percebemos hoje que o mercado se torna cada vez mais competitivo. E essa competitividade empresarial no mercado, ela não é apenas essa competição de produto e serviço, mas a competição hoje no mercado também é uma competição por capital intelectual, quer dizer, por pessoas eficientes em seus trabalhos, pessoas que sejam capazes de transformar um ambiente de trabalho. Então, o que valoriza muito, o que o mercado tem valorizado muito hoje são pessoas éticas. As pessoas éticas são pessoas de alto valor de capital intelectual. Quer dizer, pessoas que têm um valor econômico para a empresa. A gente fala de capital intelectual, a gente fala de um valor econômico que as ideias, que os pensamentos, que as atitudes têm. Quer dizer, a ética, a postura ética da pessoa tem um valor econômico no mercado. A ética e o ambiente de trabalho. Já ouvimos falar algumas pessoas nascem para mandar e outras para obedecer. Essa ideia é baseada nos pensamentos de Aristóteles, que ele dizia assim: uns são livres, outros são escravos por natureza. Acreditava-se então que a escravidão era uma coisa natural, que algumas pessoas nasciam para mandar e outras para obedecer. Algumas pessoas nasciam para ser pobres e outras serem ricas, que umas pessoas nasciam para ser privilegiadas e outras desfavorecidas. Então, na época de Aristóteles, haveria uma aceitabilidade normal da escravidão, porque as pessoas aceitavam, porque ela acreditava que ela já estava predeterminada, ela já tinha predestinada a ser aquilo que ela nasceu para ser. No caso, se ela nasceu uma família escrava, ela seria escrava, se nasceu uma família burguesa, ela seria um burguês. Né? Mas isso nós sabemos que não é verdade, as pessoas podem ter oportunidade de transformar a relação, transformar
a sua situação social de maneira extraordinária, né? Nós sabemos que ninguém está predestinado a ser nada. Nós podemos construir a nossa história, o nosso futuro. Mas, infelizmente, hoje nós percebemos que as pessoas ainda pensam dessa forma, né? Muitos acham que o colaborador, aquele chão de fábrica, aquela pessoa que às vezes não tem oportunidade de educação, ela nasceu para ser aquilo. Não, nós não podemos imaginar assim. As pessoas têm valor, elas podem dar mais, elas podem ir mais longe. Muitos poderia até afirmar que uma pessoa foi predestinada a ter aquela realidade social, mas nós sabemos que isso não é verdade, que as pessoas podem ser melhores do que elas são hoje. Todos nós temos a possibilidade de transformar a nossa vida sempre por melhor. Né? Outra realidade hoje no mundo do trabalho que nós percebemos é a ditadura do desemprego, muito mais forte agora nesses últimos anos agora no Brasil. Eu estava essa semana lendo uma reportagem falando que o aumento do desemprego é cada vez mais constante. Então, esse aumento do desemprego faz também que, às vezes, haja uma violência dentro da empresa em relação às pessoas, porque as pessoas se submetem a qualquer tipo de trabalho. Diante da realidade de falta de emprego no mercado, as pessoas às vezes acabam se submetendo a qualquer tipo de trabalho e às vezes estão até exploradas no ambiente de trabalho, como uma forma de violência ao ser humano, né? Sem direito trabalhista, sem benefícios sociais. Então as pessoas se submetem a qualquer emprego hoje por receio de ficarem desempregadas. É uma violência às pessoas. E uma outra violência que às vezes percebemos é a escolha da profissão, né? Eu leciono às vezes também para adolescente e eu falo que cada um deles tem que ser aquilo que eles sempre sonharam em ser, né? Nós temos que trabalhar naquilo que nós nos sentimos bem e realizados, independente de qual profissão seja. Eu não posso falar que uma profissão mais simples, como na construção civil, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá como servente, uma pessoa que trabalha como uma pessoa que limpa as ruas da cidade, não posso falar que aquele serviço é de menor valor social. Não. Aquele serviço também é importante para a sociedade. E às vezes tem pessoas que estão nesse serviço simples, estão mais bem realizadas pessoalmente do que as pessoas às vezes que estão na alta direção de uma empresa, de uma grande empresa internacional, né? Como a gente discutia anteriormente sobre a felicidade é singular, né? Eu não posso falar que uma profissão traz a felicidade. O que traz a felicidade, gente, não necessariamente é a profissão, mas o que traz felicidade é você fazer aquilo que você gosta. Por isso que às vezes essa violência com o jovem também, de forçá-lo a ser aquilo que ele não quer ser, né? Pensa bem, um jovem que nasceu numa família muito valorizada, uma família onde todos os tios, todos os familiares são doutores, ele se sente forçado a ser doutor, mas às vezes ele não quer ser doutor, às vezes aquilo não traz felicidade para ele. Ele tem que ter liberdade para escolher o seu futuro. E às vezes o mercado nos força a tomar algumas posturas que não realizam os nossos sonhos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, né? Sem se preocupar, né, primeiramente com o mercado, porque todo mundo que faz bem o que gosta é bem remunerado, independente do serviço da profissão que realiza. Eu conheço pessoas que têm trabalhos muito simples e são bem remunerados porque fazem aquilo com amor. E eu conheço pessoas que têm profissões muito elaboradas, muito complexas, de alto nível acadêmico, que não necessariamente é bem valorizada economicamente porque não fazem aquilo que gostam. O segredo está em fazer aquilo que a gente gosta, tudo que é feito com amor é valorizado, tudo que é feito com amor gera felicidade. Então vale destacar que o ambiente de trabalho é um local de muitos conflitos, diferentes interesses. Por isso o conhecimento da ética é essencial, conhecer a ética dentro do ambiente de trabalho. As relações pessoais no ambiente de trabalho, as relações das pessoas no ambiente de trabalho. A ética no trabalho orienta não apenas o teor das decisões, o que devo fazer, mas também como eu devo fazer. Então a ética ela não só me orienta o que eu devo fazer, mas também a maneira que eu devo fazer aquilo. Então a adoção de princípios éticos e comportamentais reflete no tipo de organização da qual fazemos parte e o tipo de pessoa que somos. Para que seja ético no trabalho, é preciso, antes de tudo, ser honesto em qualquer situação, nunca fazer algo que não possa assumir em público. Quer dizer o quê? Nós temos que agir dentro do nosso ambiente de trabalho com os valores que nós já trazemos no ambiente de trabalho. Às vezes tem pessoas que têm uma vida dupla, né? Às vezes no ambiente de trabalho é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, mas na sociedade não é uma pessoa correta e honesta. Então, para a empresa, esse é um risco, porque uma hora ou outra essa pessoa pode agir da mesma forma que ela age fora da empresa. Então, o ideal seria que dentro da empresa fosse apenas um espaço onde expressaríamos aquilo que na verdade nós somos, não é?
E aquilo que é expressado dentro da organização é aquilo que realmente nós somos, deveria ser realmente aquilo que nós somos, né? Não como uma máscara de uma outra personalidade, uma dupla personalidade. Não, nós temos que agir dentro da empresa aquilo trazendo conosco na empresa os nossos valores e a empresa ganha com os nossos valores. Se esses valores forem valores de benéficos para a sociedade, né? É preciso ouvir mais as pessoas, é preciso ter facilidade de trabalho em equipe. Quantos de nós já passamos por processos seletivos onde sempre questionou sobre a facilidade de trabalho em equipe, né? Dentro de uma organização que é um agrupamento de pessoas, o trabalho de equipe é o principal. Às vezes a pessoa é um excelente colaborador, tem uma facilidade grande, tem uma competência intelectual muito grande, mas tem dificuldade de trabalho em equipe. O que a empresa prefere? Um cara muito conceituado, com dificuldade de trabalho em equipe, uma pessoa com menor conceito acadêmico, mas com grande facilidade de gerir pessoas, né? Então o segredo está na gestão das pessoas, né? Às vezes nem sempre a pessoa que é bem intelectualmente tem uma facilidade de trabalhar em equipe. E hoje a organização valoriza mais as pessoas que têm facilidade de trabalhar em grupo, né? Muitas vezes percebemos que no ambiente de trabalho tem pessoas que carregam elogios, carregam benefícios, mas que na verdade não pertencem a elas, principalmente gestores, né? Quantos gestores já foram elogiados pelo trabalho exercido, mas não valorizam o grupo de trabalho ao qual ele gere, né? E isso é ser antiético. Nós temos que valorizar as pessoas que trabalham conosco, destacar o nome das pessoas. Uma coisa interessante, você que é gestor, utilize o nome das pessoas, trata as pessoas pelo nome, trata a pessoa pelo, dá a ela uma dignidade, aquilo que ela realmente é, valoriza a pessoa como ser humano, né? Porque a pessoa, quando ela é valorizada, ela se sente importante, ela é mais produtiva. Uma outra coisa que é muito valorizada nas relações no ambiente empresarial é a questão da pontualidade, né? Hoje sabemos que muitas empresas ela, ela, ela mede a confiabilidade das pessoas pela pontualidade que ela tem, cumprimento do horário, das suas responsabilidades. E isso às vezes tem pessoas que têm grande dificuldade de ser pontuais. Nunca critique seus colegas de trabalho ou culpe pelas costas, né? Porque nós sabemos, quando nós falamos mal de outra pessoa, nós falamos mais de nós mesmos do que das outras pessoas. Quem fala mal de alguém, ela fala mais do que ela é do que da pessoa que ela está falando. Porque se a pessoa está falando mal de alguém, ela está demonstrando para aquela pessoa que está ouvindo-a, né, ela está mostrando aquilo que ela realmente é, uma pessoa que às vezes não é de confiança, uma pessoa que é crítica, uma pessoa que fala mal das pessoas pelas costas. Se tiver que criticar alguém, se tiver que chamar a atenção de um colaborador, se tiver que chamar a atenção de alguém no grupo de trabalho, faça particularmente, chame ele num canto, chame ele no escritório e converse com ele. Respeite a sua privacidade, né? Porque pode ser que às vezes ele está passando por uma dificuldade. Às vezes a pessoa que era produtiva deixou de ser produtiva no ambiente de trabalho, não porque ela está insatisfeito com o trabalho ou insatisfeito com a empresa. Às vezes porque ela está passando por um problema familiar. Nós temos que conhecer a realidade de cada pessoa. A ética empresarial. Enquanto a ética profissional está voltada para a profissão, a ética empresarial está voltada para as empresas, para a organização no geral. Podemos definir então que a ética empresarial ou ética organizacional, ela é como um comportamento regido por padrões claros, que corresponde à postura real dos dirigentes de uma organização. Quer dizer o quê? Podemos definir que a ética empresarial nada mais é que o comportamento da empresa frente à sociedade. Ou seja, a ética empresarial é a cultura ou a filosofia da organização. É aquilo que ela realmente ela tem, os valores da empresa é que determina qual que é a ética daquela empresa, né? Quais são os valores daquela empresa frente à sociedade? Algumas empresas têm apenas valores aparentes, né? Ela quer ter, tem, por exemplo, na área do meio ambiente, tem empresas que falam que ela é sustentável, mas não é sustentável. Então, alguns valores dela são valores apenas aparentes, não são valores efetivos que ela realmente possui. Às vezes ela é ética apenas porque acredita que ser ética é bom para os seus negócios. Mas ela deve ser, na verdade, ética porque ela acredita que a ética transforma a sociedade. Então a ética tem que ser um fundamento empresarial, a base das ações empresariais. E essa ética empresarial tem que ser verdadeira, não pode ser uma ética mascarada, uma ética mascarada porque o consumidor percebe, o mercado percebe quando a empresa é ética ou não.